Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, sou professor de Geografia aqui do SAI Digital e hoje nós estamos aqui para dar uma olhadinha nas famosas regiões polares, algumas de suas características, como é que elas funcionam, né? Como elas podem até mesmo acabar influenciando o nosso planeta inteiro. Hoje, basicamente, o que eu gostaria de conversar um pouquinho mais com você a respeito dessas regiões polares, como é que dá o seu funcionamento aí, é o quê? É a questão relacionada ao clima em si. Porque essas regiões polares, além de apresentarem características climáticas muito exclusivas quase, muito típicas da região, nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo que são essas regiões aí que acabam por influenciar uma quantidade extremamente grande de outras regiões do nosso planeta, certo? Então, como nós bem sabemos, essas regiões, elas vão acabar sendo caracterizadas pelo quê? Pela presença de temperaturas muito baixas, quase que o ano todo, né? Então é temperatura baixa, algumas regiões, nós temos aí o chamado gelo permanente, é o ano inteiro gelado mesmo. O que acaba fazendo com que ocorra o quê? A ocupação dessas regiões, ela é uma ocupação muito difícil, muito complicada, né? Por quê? O que você vai pensar? Como é que se vive numa região de baixas temperaturas? Não produz quase nada. A agricultura, como é que se pratica? Não tem como, né? Então vai se viver basicamente de uma atividade que é a atividade da pesca. Mas nós sabemos ao mesmo tempo que acaba ocorrendo o quê? Muitas vezes os seres humanos eles vão precisar ter uma dieta muito mais bem balanceada do que ficar apenas e exclusivamente se alimentando de seus pescados. Então por isso que essa ocupação ela acaba por ser o quê? Uma ocupação muito difícil, certo? Bom, falava com você no começo da nossa conversa de hoje que essa questão climática ela é importante não só para a região, mas basicamente essas regiões polares elas vão ter uma função aí, que é uma função muito grande, uma função muito significativa, que elas acabam regulando a temperatura de quase que o planeta inteiro, certo? Como é que isso acaba por acontecer? Regular a temperatura quase que desse planeta inteiro é muito difícil. Mas o mecanismo que acaba funcionando aí é o mecanismo representado principalmente por quem? Pelas famosas massas de ar. Então, próximo a essas regiões polares, para ser mais específico, entre os polos e os trópicos, existe toda uma célula de circulação atmosférica. O que é que essa célula de circulação atmosférica ela trata de fazer? Ela muitas vezes retira uma parte muito grande, muito significativa das elevadas temperaturas de outras regiões do planeta e trata de fazer o quê? Trata de melhor distribuir essas baixas temperaturas polares. Como se não bastasse apenas e exclusivamente, né, esta questão relacionada com as massas de ar, ainda nós acabamos encontrando o quê? Existe uma quantidade grande, uma quantidade significativa também de correntes marinhas, ou correntes marítimas, se você preferir. O que essas correntes marinhas, essas correntes marítimas, elas tratam de fazer? Elas tratam justamente de ter um efeito muito parecido. Essas correntes marítimas, essas correntes marinhas que vão ter a sua origem próximo a essas regiões polares, elas são aquelas correntes que são chamadas correntes frias. Então, basicamente, essas correntes aí, elas têm como função fazer o quê? Também
distribuir parte dessa baixa temperatura que nós encontramos em toda essa região aí para as demais, né? Então, como eu falei mais uma vez, ajudando em muito o equilíbrio térmico no planeta, tá? É muito interessante, você pega, por exemplo, talvez seja uma das correntes mais estudadas aí na escola, corrente marinha, é uma corrente que ela é chamada corrente de Humboldt, né? Então, basicamente, essa corrente ela vai ter origem lá próximo da Antártida e ela se desloca, né, por essa região mais a oeste da América do Sul, principalmente em toda a costa chilena, certo? E vai até a Colômbia. Essa é uma corrente marinha que ela é muito importante, que ela tem diversas consequências no continente sul-americano. Como, por exemplo, o que ela faz, né? Ela favorece muito a tal da pesca na região. O que eu quero dizer com isso? Então, ao mesmo tempo que nós encontramos aí, essa corrente ela vai se deslocando, mas ela traz uma quantidade muito grande nesse deslocamento de um camarãozinho muito pequeno, que ele é chamado de krill, né? Ela, por ser uma corrente mais fria, então ela tende a fazer o quê? Ela tende a se deslocar pelas regiões mais profundas do oceano e vem trazendo esse camarãozinho. A hora que ela chega mais ou menos na costa chilena, colombiana, peruana para ser mais exato, colombiana não, o que vai acontecer? Vai acontecer justamente que ela se aquece um pouco e ela sobe. Esse fenômeno é chamado de ressurgência. Quando isso acontece, ela vai jogar uma quantidade muito grande, muito significativa aí desse camarãozinho. Muitos peixes vêm se alimentar desse camarãozinho, o que favorece a atividade pesqueira, né? Mas não é só isso. A mesma corrente que nós temos origem lá, ela vai tratar de fazer o quê? Ela vai tratar de baixar a temperatura do oceano em toda essa costa chilena. Quando ela baixa a temperatura do oceano em toda essa costa chilena, diminui a evaporação, porque a água do mar está com temperatura mais baixa. Essa mesma água do mar com temperatura mais baixa, o que acaba acontecendo com ela? Ela evapora, a umidade da atmosfera fica em menor quantidade. Então, quando vêm essas massas de ar que deveriam ter que jogar a umidade do ar sobre o continente e provocar chuvas, não acontece isso. Então, daí na região chilena, você acaba tendo o surgimento de um gigantesco deserto, que é o deserto do Atacama, também pela presença disso. Então você perceba que essas regiões polares, que muitas vezes a gente quase que estuda elas aí de formas isoladas, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que elas influenciam o nosso país, o nosso planeta, de uma forma muito significativa, tá? Nas próximas aulas nós estaremos conversando um pouquinho mais aí a respeito de como é que se dá a exploração, o que está acontecendo principalmente hoje nessas regiões, quais são as principais mudanças que nós temos que vem acontecendo nelas aí. Então isso também são questões extremamente importantes que nós temos aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Deixei para você lá, na nossa última aula, nosso último encontro, algumas atividades que eu gostaria que você tivesse feito aí e que nós tratássemos de fazer o quê? Tocar junto esse barco aqui agora. Então agora nós vamos começar a dar uma olhadinha nessas atividades aí. Tudo bem? Então tá aí. Olha a primeira que nós temos lá. Sim, ó. Primeiro, apresente as características climáticas das regiões polares. O que são essas características climáticas? Como é que ela funciona? Então aí, ó, esse clima não possui estações do ano definidas, ou muito bem definidas, como verões quentes e invernos frios. E raramente o gelo que cobre o solo desses lugares se derrete. Então nós acabamos encontrando que o ano inteiro, basicamente, esse gelo, essa temperatura extremamente baixa aí, ela vai estar
presente aí nessa região. Então essa é a grande característica. Uma outra característica importante que nós encontramos, então, o quê? É a baixa pluviosidade, quantidade de chuvas. Como as temperaturas são extremamente baixas, logicamente nós acabamos sendo o quê? Não ocorre a evaporação. Se não ocorre a evaporação, você também não tem grande quantidade de chuva aí. Tudo bem? Mas seguindo, olha, a questão número 2. A respeito da localização do clima polar, estão corretas as afirmativas exceto. Então você vai marcar aquela que não é correta. A. As regiões polares do norte do planeta incluem as geleiras do Ártico, a Groenlândia, uma boa parte do norte do Canadá e Alasca, bem como o norte da Sibéria, na Rússia. Tranquilo, a gente viu isso no mapinha na última aula. B. É encontrado ao norte na região do Círculo Polar Ártico. Círculo Polar Ártico ao norte e o Antártico ao sul, certíssimo também. C. É possível encontrar o clima polar nas regiões centrais da Ásia, da Europa, onde as temperaturas raramente sobem acima de zero. Nas regiões centrais da Ásia e da Europa, não. O que nós encontramos é no norte da Ásia e bem no norte da Europa também. Então essa está incorreta. B. Ao sul é encontrado no Círculo Polar Antártico. Acabei de fazer essa afirmação. E E. No hemisfério sul, o clima polar é encontrado no vasto continente montanhoso da Antártica. Então está correta. Como você ia marcar incorreta, você marca a alternativa C, né? Você não encontra esse tipo climático nas regiões centrais da Ásia e nem da Europa. Elas são outros tipos climáticos. Tudo bem? Terceira e última, vamos lá? Então tá aqui. As atividades econômicas no geloclima polar estão em grande parte voltadas para a exploração de minérios, petróleo, cobre e ferro. Essa atividade econômica está concentrada nas seguintes regiões. Tibete não dá. Na Austrália, lá no sul, não tem nada a ver com polo. No Alasca e no Canadá, tudo bem. Na Europa Central também não dá, porque a Europa Central não tem polo. E na Antártida, muito menos. Então, o que nós acabamos encontrando aí? Nós acabamos encontrando justamente que nós ficamos ali com o Alasca e também com o Canadá. Certo? Olha, ó, eu vou deixar mais algumas provocaçõezinhas aqui para você ver comigo na próxima aula. Olha lá, discorra sobre a importância da Antártida para o equilíbrio ambiental da Terra, é a questão 1. 2, a principal atividade econômica da Antártida, aí estão elas. E 3, o que foi o Protocolo de Madrid? Pesquisa lá o Protocolo de Madrid, vamos dar uma olhadinha com mais calma, que tenho certeza que você vai ter uma informação bem legal aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.